Olá! E aí, como vai você? Chegamos aqui ao nosso módulo 3, Poder Judiciário. Depois de estudarmos o poder legislativo, o poder executivo, chegamos ao terceiro poder, poder judiciário. Aqui, o objetivo é identificar as normas constitucionais que regulamentam a estrutura do Poder Judiciário brasileiro, as suas estruturas, as suas funções. Vamos começar lá desde a primeira instância até o Supremo Tribunal Federal. Esse módulo ele foi distribuído em 6 aulas. Na aula 1, teremos uma visão geral do Poder Judiciário, suas funções típicas e funções atípicas e divisão de instâncias. Na aula 2, aprofundaremos o estudo sobre os tribunais e a sua subdivisão em tribunais inferiores e tribunais superiores. Na aula 3, vamos investigar e compreender a composição e a atuação do STF. E também vamos entender sobre a súmula vinculante. Na aula 4, estudaremos a composição e a competência dos tribunais inferiores e dos tribunais superiores. Na aula 5, analisaremos as funções dos agentes que compõem o Poder Judiciário no Brasil, que são os juízes, os advogados, os defensores públicos e os procuradores. E lá na aula 6, vamos identificar e compreender as garantias constitucionais dos magistrados, o Estatuto da Magistratura. Vamos iniciar, então, aqui na aula 1, estudando os órgãos do Poder Judiciário. Vamos dar uma visão geral, um passeio sobre o assunto. Então, o objetivo aqui é conhecer as instâncias e os órgãos que compõem o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ele exerce apenas uma função típica ou principal, que é processar e julgar as causas de sua competência, como os recursos, as ações de inconstitucionalidade, os remédios constitucionais, como o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data, mandado de injunção, dentre tantas outras atribuições típicas. Mas o Poder Judiciário também exerce outras funções que são as chamadas funções atípicas ou funções secundárias. Essas funções, elas se subdividem em função executiva ou administrativa, é quando o judiciário administra também. Então, um exemplo é a concessão de férias dos seus servidores e os atos de mero expediente. Concorda que isso é uma administração interna? Pois é. Mas ele também tem uma função legislativa, uma função atípica legislativa, como, por exemplo, elaborar os regimentos internos dos tribunais. Então, aqui ele está fazendo uma função atípica de legislar. Regimento, gente, ele faz o papel internamente de uma lei ordinária. Então, um regimento interno é como se fosse uma lei, só que a lei ordinária, ela tem uma atuação para a sociedade de forma geral. E um regimento interno, ele tem uma função legislativa para a administração interna dos tribunais. Então, vamos ver como estão estruturados os órgãos do Poder Judiciário. É importante que você entenda o seguinte: diferentemente do Poder Executivo e do Poder Legislativo, a divisão do Poder Judiciário é bem mais complexa. Então, por isso até que esse módulo 3 ele é tão importante e ele é de relativa complexidade. Enquanto que no Poder Executivo, a divisão é mais matricial,
ou seja, tem uma matriz hierárquica partindo lá do chefe do executivo e se subdividindo em ministérios, secretarias, diretorias, né, por áreas de atuação. Então a gente tem o exemplo de Ministério da Fazenda, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Educação, Ministério da Segurança Pública e assim sucessivamente. Aqui, né, nós podemos entender que todos eles estão subordinados ao chefe do executivo, ou seja, ao presidente da República. Isso faz sentido porque essa divisão que existe hierárquica tem uma origem lá no Pacto Federativo Americano e eles tiveram muita influência do exército americano. Então, essa forma hierárquica lembra muito exército, lembra muito hierarquia, em que um ente está subordinado ao ente superior. As empresas públicas, as empresas privadas também têm, basta você olhar. Quando a gente fala divisão matricial, significa uma matriz hierárquica, em que você tem um chefe máximo e aí vai se subdividindo. No caso do executivo, se subdivide em órgãos. E aí nós temos essa divisão hierárquica. E por simetria vai se desdobrar no poder executivo dos estados, Distrito Federal e municípios. Então lá há uma repetição. Governador, e aí vem as secretarias, para que esses órgãos acabam tendo as mesmas divisões por assunto. Então, se você tem o Ministério do Meio Ambiente, nos estados você tem uma Secretaria de Meio Ambiente e no município também. E esses órgãos acabam se comunicando nessas instâncias, formando assim esse grande pacto federativo que é o nosso federalismo. E aí temos, né, essa subordinação em que tudo converge para o chefe do executivo. Já no poder judiciário, essa divisão envolve outros fatores, como a competência e a jurisdição, por exemplo. Então aqui nós temos, né, o poder judiciário, ele começa pela sua divisão hierárquica ou por instâncias, né, também chamada aqui de divisão vertical. Então nós temos ali da seguinte forma, temos a primeira instância, temos a segunda instância, a terceira instância e temos finalmente o máximo, né, a instância máxima do judiciário, que corresponde à quarta instância, que é o STF, que é o Supremo, a Corte Máxima. Nos Estados Unidos se fala Suprema Corte. Aqui nós temos o STF. Então aqui, resumindo, nós temos no primeiro momento, no primeiro grau de jurisdição, a primeira instância, que são as varas, que é o acesso do cidadão ao poder judiciário. Então aqui nós temos a primeira instância, é a porta da frente do sistema judiciário, do poder judiciário. No segundo grau de jurisdição, que é a segunda instância, nós temos os tribunais. Então esses tribunais, nós temos ali, por exemplo, Tribunal de Justiça de São Paulo, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Tribunal de Justiça da Bahia, Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Goiás e assim por diante. Nós temos essa divisão de tribunais aqui, são os chamados tribunais inferiores, e cada estado tem o seu tribunal. Por quê? Se o cidadão ingressa com uma ação na justiça na primeira instância e ele perde a ação, ele é vencido nessa ação, olha, ele pode recorrer à segunda instância, a um tribunal, para que o tribunal reveja essa decisão do juiz. Então esse é o famoso duplo grau de jurisdição. Mas nós também temos ainda no sistema judiciário o terceiro grau de jurisdição, que é a terceira instância. Aqui nós estamos falando de STJ. O STJ, diferentemente do Tribunal de Justiça, ele é uma instância de tribunal superior.
Então, ele é subdividido, né? A divisão dele já é por região e não por estados. Então, aí nós temos a divisão é por região. Então, nós temos primeira região, segunda região, terceira região. E aí essas regiões são formadas por agrupamentos de estados. E lembrando só que o STJ, ele tem esse agrupamento e tem um mapinha aqui que eu coloquei para vocês, que vocês podem compreender melhor. Mas nós não vamos falar sobre essa divisão um pouco mais para frente, porque nós vamos falar de cada instância, de cada jurisdição aqui no curso. Isso aqui é só uma visão geral, tá? Então não se preocupe, nós vamos aprofundar bem cada assunto aqui. E aí nós temos o 4º grau de jurisdição, que é o STF, que é a instância para julgar causas em que a ofensa à Constituição, como os princípios constitucionais sensíveis, que estão lá no artigo 34, inciso 7º da Constituição Federal, e as que dizem respeito também, esses princípios constitucionais sensíveis, eles são, como o próprio nome diz, eles são sensíveis, eles não podem ser atacados, eles não podem ser feridos. E nós temos também os direitos fundamentais, as cláusulas pétreas, e esse é o ambiente de atuação aí do STF, mas nós vamos ver exatamente palmo a palmo aí da atuação, da jurisdição e competência do STF mais para frente. Então, tudo isso é regido pelo princípio do duplo grau de jurisdição, que é uma garantia constitucional do artigo 5º, no inciso 55, e também dos artigos 102, inciso 2, letra A, o artigo 105, inciso 2, letra A, letras A e B, e lá no artigo 121, parágrafo 4º, no inciso 3º, no inciso 4º e no inciso 5º, todos da Constituição Federal. Importante destacar aqui que as suas dúvidas, tudo que você tiver de dúvida, comente aqui. Professor Guilherme, eu não entendi o que você quis dizer com essa parte aqui. Então, você vai lá e me pergunta que eu respondo. Duplo grau de jurisdição, me explique melhor, o que quer dizer isso? Então, duplo grau de jurisdição, e você pode fazer essa pergunta que eu vou responder. Duplo grau de jurisdição é um princípio consagrado no ordenamento jurídico brasileiro de que uma decisão de uma instância pode ser revista se você ficar insatisfeito com a decisão de primeira instância, você pode fazer um recurso e recorrer para o Tribunal Superior para que seja revista a decisão. Então, essa é uma garantia que nós temos. Por quê? Ora, eu posso ingressar com uma ação em juízo, o juiz ele pode decidir contra o meu pedido, mas eu continuo achando que esse pedido ele está garantido. Eu posso alegar que a lei é inconstitucional, eu posso alegar, né, que eu não foi respeitado o meu princípio de produzir provas, enfim, eu tenho tantos recursos. Então, esse duplo grau de jurisdição é uma garantia constitucional. Beleza? Mas todas as dúvidas você pode comentar aqui que nós batemos um papo. Eu gosto muito dessa parte, de conversar com o aluno para saber a opinião dele, para saber a dúvida dele também. Mas o Poder Judiciário, né, essa divisão é também linear. Então, no Poder Judiciário, além dessa divisão, vamos dizer, de instâncias, de hierárquica, horizontal, assim, nós temos também uma divisão que é a divisão linear, ou seja, a divisão horizontal. Então, você tem a divisão vertical, em que há uma instância, primeira, segunda, terceira, até chegar no STF. Isso se chama divisão vertical. Vertical por causa da nossa vértice, da nossa espinha dorsal. Vertical. E aí nós temos a divisão horizontal, linha do horizonte, ou seja, um do lado do outro. Então, essa divisão horizontal,
é uma divisão por assunto, que não há uma hierarquia entre um assunto e outro, né? Mas nós temos uma divisão que vai separar, né, por assunto. E essa divisão aí horizontal, nós vamos ter a justiça comum e a justiça especializada. Então, nessa divisão aqui de horizonte, nessa divisão horizontal, em que um não manda do outro, não manda no outro, mas apenas é divisão por assunto, por competência, né? Aí nós temos uma outra forma de pensar. Então, essa divisão por competências, ela vai começar pela justiça estadual, e essa justiça estadual, ela pode ser civil ou penal, mas ainda estamos falando de justiça comum. Essa justiça comum, ela busca solucionar conflitos que possam surgir entre pessoas, entre empresas e pessoas, entre instituições, impõe penas àqueles que cometem algum crime. Então, nessa justiça comum, aí nós temos o direito penal. Se o cidadão comete um crime, ele vai ser julgado ali pelo tribunal de júri, ou se for um crime de menor potencial ofensivo, nós temos os juizados, né, da justiça comum, mas também dos juizados especiais. Nós temos ali também, no caso de justiça comum civil, ou civil, como preferir, as questões em relação a direitos do consumidor, em relação a empresas e pessoas. Nós temos também relações contratuais entre pessoas. Então, nós estamos falando de justiça comum, justiça comutativa, justiça distributiva, que lá o Norberto Bobbio fala muito bem sobre isso. Então, é o Estado distribuindo a justiça entre as pessoas, sejam elas pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Essa aí, a justiça comum, é a porta de entrada. Então, se nós combinarmos a hierarquia com a divisão horizontal, a vertical com a horizontal, então coincide de ser a justiça estadual, justiça comum, a primeira instância, coincidiu com a justiça comum. Então, o primeiro grau aqui que nós temos. E aí depois, né, numa divisão ainda horizontal, nós temos ao lado aqui da justiça estadual, nós temos a justiça federal. Continuamos ainda na justiça comum, no primeiro grau, na instância, né, no primeiro grau ali de jurisdição. Então, a justiça federal, ela está ao lado da justiça estadual. Então, nós temos ali, ela julga casos que forem de interesse da União, das autarquias, de empresas públicas. Então, por exemplo, são causas de interesse da União regulamentar assuntos que estão sob a sua competência. Vou te dar um exemplo bem simples. Se você deixa de pagar a anuidade da OAB, você será cobrado pela jurisdição federal. Posto que as causas que versem sobre conselhos de classe têm interesse da União. Então, para você verificar que não é porque é justiça federal que só vai ter interesses de causas muito importantes. Não é por importância, é por assunto. Então, no caso, justiça federal é uma justiça comum. E aí nós vamos ver mais para frente que há uma situação aqui que a justiça estadual, ela tem as suas instâncias, né, a sua divisão em todas as cidades. A justiça estadual, a justiça comum, ela está em todos os estados e em todas as cidades. Já a justiça federal, ela faz parte da justiça comum, só que ela existe nas capitais. Então começa aí uma diferença, embora seja justiça comum,
mas a Justiça Federal existe nas capitais. E quando não tem como não tem justiça, quando não tiver, né, Justiça Federal, quem julga os casos é o juiz lá da Justiça Comum. Então, essa é uma diferença bem sutil que nós temos aqui já nesse primeiro momento. Então, nós temos Justiça Comum, temos Justiça Federal. Agora, Justiça Federal Comum, então são as duas formas aqui de Justiça Comum. Agora vem a terceira, que é a Justiça Especializada. Essa Justiça Especializada, ela vai ter, como o próprio nome diz, ela vai ser especializada por assuntos. Então, a primeira delas é a Justiça Especializada do Trabalho, que ela busca resolver conflitos entre trabalhadores e empregadores. Lá num passado bem distante, antes de nós termos a Justiça do Trabalho como nós temos hoje, as questões entre trabalhadores e empregados, entre patrões e empregados, entre trabalhadores e patrões, eram decididas até pela Justiça Penal, na delegacia de polícia. Isso foi há muito tempo atrás. Então, hoje nós temos os tribunais, temos a justiça e por especialização, e essa justiça também do trabalho, ela vai ter os seus níveis hierárquicos, seus tribunais, suas instâncias superiores, para atender também ao duplo grau de jurisdição. E também temos a justiça eleitoral, que ela também é especializada. Ela existe para garantir que o processo eleitoral seja o mais honesto possível. E também temos a justiça militar, que também é especializada, e ela processa e julga os crimes militares. Os militares aqui, estamos falando de bombeiros e também de policiais militares, policiais aí da segurança pública. Não estou falando aqui da justiça ainda em relação ao Exército. Estou falando dessa justiça especializada para militares, que são os bombeiros e também os policiais. Pessoal, vamos fazer um pequeno intervalo, porque esse assunto é bem extenso e fica muito cansativo, já estamos com mais de 20 minutos, então vou fazer um pequeno intervalo e nós voltamos continuando a falar sobre esse assunto no próximo vídeo. É 1 minutinho só para você descansar, ok? Um abração, tchau!